Seguindo a estrela. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os sábios do Oriente foram guiados até o local em que Jesus estava por um sistema tecnológico divino muito superior a qualquer outro já visto no mundo. Não temos informações a respeito deles. Sabemos apenas que, na realidade, não estavam seguindo uma estrela. Então, por que os sábios do Oriente nos parecem tão familiares? Talvez porque se tornaram parte da tradição envolvida no Natal. Mas eles não eram apenas coadjuvantes numa peça. Eles estudaram as escrituras hebraicas e encontraram as palavras de Balaão. Um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação. Como um cometa, ele virá de Israel. Provavelmente, eles também conheciam e compreendiam a profecia de Daniel e perceberam que a vinda do Messias estava próxima. Chegaram a Jerusalém acreditando que encontrariam uma grande comoção em relação ao nascimento do rei. No entanto, depararam-se com a ignorância geral desse grande acontecimento. E suas palavras instigaram o ciúme e o medo entre os líderes romanos e líderes judeus, o que resultou no assassinato de milhares de crianças inocentes e mais tarde no assassinato de Jesus. Esta lição nos mostra que os homens sábios também servem de modelo para aqueles que desejam se preparar para ver e reconhecer a volta de Jesus. Herodes ficou surpreso com a pergunta dos sábios do Oriente. Quando viu a indiferença entre os sacerdotes a respeito da profecia, pensou que eles estivessem tentando enganá-lo. Que confusão! Leia em sua Bíblia o texto de Mateus 2. Herodes tentou enganar os sábios ao afirmar que ele também desejava adorar a criança. Mas, advertidos por Deus em um sonho, eles foram para casa depois de encontrarem Jesus. Herodes percebeu que eles foram mais espertos do que ele. Leia o texto-chave dessa semana, que se encontra em Mateus capítulo 2, verso 2. A estrela que os homens sábios seguiram era, na verdade, um grupo de anjos resplandecentes. Como eram estudiosos, eles identificaram aquele fenômeno incomum com o cumprimento da profecia de Balaão acerca da estrela de Jacó. Esses homens não eram judeus, mas reconheceram que o rei Salvador surgiria na Judeia. Ao entrarem em Jerusalém, os sábios foram em primeiro lugar ao templo, sobre o qual a estrela tinha desaparecido da vista. Mas encontraram apenas ignorância, surpresa, temor e desdém. Em vez de examinar as escrituras a fim de ver se os magos estavam certos, os líderes religiosos ficaram ofendidos de que essa história tivesse sido trazida por pagãos. Eles se consideravam superiores e rejeitaram a oportunidade que Deus lhes estava dando. Na continuação do texto, vemos a reação de Herodes e do povo. Eles ficaram muito assustados com as palavras dos magos. Se tivessem verdadeiramente aceitado o fato de que Jesus viera como profetizado, a vida deles teria sido influenciada e seus planos afetados. Assim também nossa vida e planos devem ser influenciados pela notícia de que breve Jesus voltará. Como encaramos essa notícia? Temos ajudado outras pessoas a encontrar a verdade? Ou, às vezes, com nosso comportamento, estamos tirando o interesse delas por Jesus? Você sabia que os magos mencionados no texto eram nobres de nascimento, educados, ricos e influentes? A expressão nada tinha a ver com o sentido de mágicos ou feiticeiros. Eram os filósofos, os conselheiros do reino, instruídos em toda a sabedoria do Antigo Oriente. Eles
estudavam as escrituras hebraicas e foi ali que descobriram a verdade a respeito do nascimento do rei dos judeus. Herodes já havia cometido muitas crueldades para manter-se no poder. Tinha até mesmo assassinado vários membros de sua família por suspeitar de conspirações para matá-lo. Toda a cidade ficou alarmada com o que poderia acontecer. A má vontade dos principais sacerdotes e dos doutores da lei fez com que Herodes pensasse que eles estavam escondendo algo dele. Eles foram obrigados a pesquisar as Escrituras para dar a resposta ao rei sobre o lugar em que Jesus tinha nascido. Agora, Herodes queria descobrir com os magos quando o nascimento havia acontecido. Sabia que não se sabe o número exato de magos que visitaram Jesus? A Bíblia menciona apenas que eles lhe ofereceram 3 valiosos presentes: ouro, incenso e mirra. Os magos foram avisados em sonho sobre a verdadeira intenção de Herodes. Por isso, eles não voltaram para contar ao rei onde Jesus estava. José obedeceu prontamente quando foi avisado em sonho que deveria ir para o Egito, a fim de proteger a vida de Jesus. Os presentes dados pelos magos ajudaram a prover os recursos necessários para a viagem. Leia e